Há momentos que gostaríamos de eternizar. A vida nos dá o privilégio de, em algum momento, ou em alguns momentos, sermos cercados por tanta perfeição, por tanta harmonia, momentos que se tornam tão sublimes, tão plenos, que dá vontade de dizer: dá um pause, congela isso aqui, quero sentir o que eu estou sentindo para o resto da minha vida, quero essa alegria, quero esse prazer, quero poder viver algo assim para sempre. Se eu continuasse sentindo o que estou sentindo agora, eu seria perfeito. Mas a vida não é assim. Os contínuos processos de mudança estão sempre nos surpreendendo. Diga oi para o seu vizinho e diga assim para ele: o botão de rosa que hoje brotou, amanhã já vai estar murchando. A rosa de hoje já broxou hoje, já murchou amanhã. Isso porque um novo amanhecer traz consigo novas circunstâncias, que na maioria das vezes provocam mudanças. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, sentimentos mudam, governos mudam, leis mudam, os ventos mudam, o mercado muda, a economia muda, o cenário mundial muda. Na verdade, o mundo vem mudando numa velocidade assustadora. Em nenhum momento da história o homem viveu mudanças tão sérias em tão pouco período de tempo, em tão curto período de tempo. Grandes nações hoje vivem avanços tecnológicos, enquanto outras vivem sérios problemas, enfrentam sérias situações. O mundo está em transição, o mundo está mudando. Valores, princípios, verdades absolutas estão aos poucos sendo substituídas por verdades relativas, por conceitos flexíveis ao extremo. A falta de um padrão moral bíblico vem gerando o caos. Nós estamos vendo aos poucos que a globalização não deixou espaço para preservação de pilares que sustentaram a humanidade até aqui. Sistemas financeiros vão mudar, dinheiro eletrônico já é uma realidade. Você assistir a última propaganda da Visa, você vai escutar uma frase dizendo: dinheiro já era, ninguém anda mais com dinheiro, ninguém anda mais com dinheiro papel. E isso porque a ideia é de que essa globalização promova uma economia unificada. Sistemas políticos vão mudar, essa economia integrada vai preceder um governo único, segundo a Bíblia, e está muito próxima a manifestação daquele que a Bíblia chama de anticristo. E mais, em um ano como esse, em ano de eleição presidencial, o país vai passar por transições até espirituais, para o bem ou para o mal, dependendo do resultado. O fato é que o mundo vem exercendo muita pressão, como em nenhuma outra época, muita pressão
sobre os seres humanos. E a pergunta é: como suportar tais pressões? Como suportar tais levantes? Como conseguir se manter de pé? Como conseguir resistir? Como conseguir se manter num processo de conquista, de evolução, de aperfeiçoamento? Como não se corromper? Como não se abater? Como não desistir? Como permanecer fiel? À medida que o tempo passa e que você, como cristão, causa impacto, se transforma em luz, você percebe uma guerra invisível se travando, ela é nítida. Se não percebeu, se prepare, porque vai perceber mais hora, menos hora, e ela vai ficar cada vez mais intensa. Como suportar? Como me manter de pé? Como permitir que a minha história não seja mudada, que os planos de Deus para mim não sejam interrompidos? Abra comigo em Salmos, capítulo 33. É um salmo de Davi, do rei Davi. Verso 12. Parte A. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Repete comigo em voz alta: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mais alto: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Obviamente Davi falava a respeito de Israel, mas nós sabemos que em Cristo nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é por acaso que líderes nos 4 cantos do país vêm orando e declarando: Jesus é o Senhor da nação, Jesus é o Senhor da nação, Jesus é o Senhor da nação. Não é ponto de jactância nós declararmos: o Evangelho vem crescendo, vem se multiplicando, vem se desdobrando uma velocidade dobrada da que cresce a população do país. Mas é alegria pelo fato de sabermos que quando Jesus for realmente o Senhor dessa nação, nós vamos entrar numa era de prosperidade, de bênção, de alegria, de paz, de harmonia, a ponto de outras nações olharem para essa dizendo: o que aconteceu com esse país? O projeto de Deus é esse. Israel foi escolhido e chamado por Deus para discipular nações, para modelo para as nações. Enquanto você, como indivíduo, é modelo, é referência para outros indivíduos, quando Deus é Senhor de uma nação, essa nação é referência para toda e qualquer outra nação. A sua forma de governar, de liderar, as suas leis se transformam em referência para todas as outras nações. Os seus testemunhos, todos olham e dizem: eu quero aquilo que essa nação tem. E nós sabemos que essa responsabilidade a partir de Cristo pesa também sobre a igreja. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Mais alto: Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Então repete: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, aleluia. Feliz, bem-aventurada, bem-sucedida a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia ensina e a história confirma que o tanto que uma nação aplica
dos princípios da palavra de Deus em todas as esferas da sociedade é o quanto ela obtém de liberdade e de prosperidade. Repita mais uma vez: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A instrução de Jesus à sua igreja, aos seus discípulos, foi clara. O Evangelho deveria ser levado a todas as nações, pois a mensagem bíblica tem respostas para questões individuais, mas também sociais, civis. Essa era a intenção do coração de Deus. A verdade liberta não só indivíduos, mas também nações. Repete para o seu vizinho: a verdade liberta indivíduos, mas a verdade também liberta nações. Então, amados, cabe a nós entender de forma definitiva que nós temos a resposta. Nós temos acesso ao coração de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra de Deus, nós temos aquilo que o mundo procura, nós temos as respostas. E a transformação para melhor que as pessoas esperam ver, não vem de um líder político, não vem de uma reforma nas leis, não vem de nada que aquilo que o homem na sua força possa fazer, mas vem de Deus. Nós temos a resposta, e quando a igreja começa a se mobilizar, quando a igreja assume o seu papel na sociedade, a nação começa a ser transformada. Quem crê diz amém. Parece um sonho grande demais. O que é essa nação transformada? Jesus, Senhor dessa nação, a fé das pessoas sendo resgatada, sendo restaurada. Então deixa eu te dizer, isso está muito mais próximo de acontecer do que você imagina. A revista Época fez uma matéria falando da fé dos brasileiros. 95% dos jovens brasileiros creem em Deus, enquanto na Europa e em muitos outros lugares do mundo acontece o inverso. No Brasil a fé entre os jovens é viva, e a grande maioria deles afirmava dizer que dá importância a essa fé, a questões espirituais. A maioria buscava experiências com Deus, a prática dos ensinamentos está muito mais próximo de acontecer do que você imagina. Nesse exato momento, milhões de cristãos estão sentados escutando a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus é liberada, os efeitos são poderosíssimos. Haverá um impacto tremendo sobre o solo brasileiro, sobre esse país, sobre o nosso povo. A nossa história será marcada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Claro, tem que ser um grande impacto. Olha a proporção continental dessa nação, olha o tamanho desse país, é proporcional. O impacto terá que ser grande, mas ele já está acontecendo. Deus vai transformar, e para que haja transformação, Ele levanta agentes de transformação. Diga para os seus, Ele está falando de você. Agora diz assim para ele: mas, sempre tem que ter um mas. Diga: mas só pode transformar quem primeiro foi transformado. Amém? Só pode transformar quem primeiro foi transformado. Se houver uma grande explosão de pessoas não transformadas, essa transformação não acontece. Só pode transformar quem já foi transformado, só pode libertar quem já foi liberto. Eu só tenho autoridade sobre algo quando eu já venci aquela luta. Só pode transformar quem já foi transformado, e esse será o maior desafio que a igreja tem pela frente. Não será a perseguição, não será qualquer tipo de encantamento e de batalha espiritual travada nos céus. O
maior desafio está em sermos transformados para transformar. Antes de falarmos em guerras com principados, com espíritos territoriais, antes de falar em guerras com qualquer tipo de entidade, nós temos que falar em vencer a guerra que acontece aqui e que acontece aqui. Para falar em transformação, eu tenho que ter experimentado da mesma. Então, amados, para permanecermos firmes sob pressão, nós precisamos de um sólido alicerce. Sem esse sólido fundamento, a minha fé se transforma numa fé de péssima qualidade, pois faltará no meu dia a dia o atributo da perseverança. Agora, se eu tenho um sólido alicerce, não importa o tamanho da pressão exercida, Jesus falou algo sobre isso, Mateus 7, 24 e 25, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Os rios vão transbordar, a chuva vai cair, as coisas às vezes mudam para pior, a pressão aumenta, mas se a minha casa está edificada sobre a rocha, se eu tenho um alicerce, ninguém pode impedir aquilo que Deus está fazendo na minha e através da minha vida. Logo, um indivíduo, uma família, um casal, uma nação sem alicerce sólido se mantém de pé somente enquanto a pressão exercida não é muito grande. Que a hora que ela se intensifica, você vê essa casa, esse casal, essa família, essa igreja, essa nação, esse indivíduo ruindo. Os romanos tiveram muito êxito em suas conquistas e promoveram de certa forma muito avanço. E um dos pontos positivos, pontos que promoveram esse avanço, foi a visão dos romanos. Eles construíram muitas estradas e ligaram muitas cidades da Europa entre si. Isso trouxe muito progresso. Só que essas estradas às vezes passavam por rios. Então, além de construir estradas, eles construíram muitas pontes também. E essas pontes suportaram carroças e pessoas, em alguns casos por até 2000 anos. A pressão era pequena, o peso ali em cima não era grande. Agora, se hoje alguém tentasse passar com um caminhão trucado em cima de alguma dessas pontes, facilmente ela ruiria, facilmente ela cederia. Ela não foi feita para suportar pressão, seria só uma questão de tempo. Agora, se o meu sistema de valores, se a minha cultura despreza princípios bíblicos, despreza o alicerce, quando ela se torna tão fragilizada assim, a hora que a pressão aumentar, vai ser só questão de tempo para que haja destruição, vai ser só questão de tempo para que haja separação e divórcio, vai ser só questão de tempo para que haja bancarrota, só questão de tempo. Diga para o seu vizinho, você, faz assim com o indicador e põe bem perto dele e diga, você precisa de um sólido alicerce, pois mudanças vão trazer pressões cada vez maiores.
E não adianta chiar. Se chiar resolver, sal de fruta não morrer afogado. Não adianta chiar. A vida é feita de pressões, conte com ela. Agora, se não existe alicerce, o que nós temos visto acontecendo? Eu preciso de uma válvula de escape, é muita pressão, eu não vou aguentar. Por falta de alicerce, muita gente se volta às drogas. Por que o índice de consumo de drogas só cresce? Porque cada vez mais as pessoas têm menos condições de lidar com as pressões. Por que o índice de alcoolismo sobe? Eu preciso ter um relax, eu preciso de um happy hour, eu preciso tomar um golinho no final do dia. Foi muita pressão hoje. E quanta gente começando assim desenvolve até alcoolismo. Falta de alicerce, não sabe como lidar. E sem alicerce, vai correr para o primeiro refúgio que encontrar. Vai parar no braço da amante, ou no braço do amante. Vai buscar uma estratégia, vai buscar uma saída. Por que há tantos vícios? Uma tentativa de amenizar a pressão exercida traz resultado nenhum. Sem referência, e vou dizer sem referência e sem padrão moral, a sociedade está descambando. Assusta. Passa em frente de qualquer colégio, no horário da saída, você não precisa esperar muito para ver duas meninas, adolescentes, 13, 14 anos, se beijando. Sem referência, descamba. A mãe começou a escutar em casa: mãe, me compra um sutiã, eu já fiz 13 anos. Mãe, me dá um sutiã, eu já fiz 13 anos. E a mãe dizia: já disse não, já falei não, não vou dar sutiã nenhum. Mas mãe, eu já tenho 13 anos, me compra um sutiã. E a mãe responde: para de encher, já disse que não, Arthur. Sem referência, descamba. Como é que vai ficar? Se hoje está assim, na segunda ou na terceira próxima geração, o que a humanidade vem acreditando? O mundo vai se transformar na Sodoma e Gomorra globalizada. Porque o que hoje a gente vem fazendo é muito pior do que aquele povo fazia. Mudanças começam internamente. Quem crê diz amém. A mudança que eu espero ver acontecendo no mundo está muito mais perto de mim do que eu acredito, está ao alcance da minha mão direita. Começa aqui. Diga para o seu vizinho: começa aqui. Mudanças começam internamente. Faça a sua parte. Mas eu não sei, é uma luta tão desproporcional, as coisas estão tão corrompidas, o mercado é tão corrompido, o sistema é tão corrompido. Se tiverem 99 corrompidos e você se manter fiel, alguma mudança já começou a acontecer. Amém? Amém? Se a diretoria toda escolher ter amante e você for aquele que vai ficar firme com a tua esposa, a mudança já começou a acontecer. Se 97% da sua sala estiver usando droga e você se mantiver firme e não ceder, a mudança já está acontecendo. É o teu papel, começa assim. Faça aquilo que te cabe ser feito dentro das suas possibilidades, aquilo que tiver a seu alcance. Pode parecer uma coisa muito pequena, pode parecer insignificante, mas faça o seu papel, faça a sua parte, promova mudanças. Mesmo quando você estiver
com pouca condição de realizá-las. Um filho na cadeia recebeu uma carta do pai, e a carta dizia: filho, eu estou muito triste, e você sabe que está chegando a época que eu plantava o jardim aqui no nosso quintal para sua mãe, ela ficava tão feliz, mas você também sabe que eu já estou muito velho, que eu não tenho força para cavar o jardim. Que pena, se você estivesse aqui, isso ia ser diferente. Mandou essa carta para o filho. Aí o filho escreve um telegrama para o pai dizendo assim: pai, pelo amor de Deus, não escava o jardim, fui lá que eu escondi os corpos. No outro dia, 5 da manhã, a polícia já chega arrebentando tudo, cavando o jardim inteiro. Passou o dia cavando, abrindo buraco no jardim, sem encontrar corpo nenhum. O pai não entendeu nada, mas aí o filho manda outro telegrama dizendo: pai, agora você pode plantar o seu jardim, de onde eu estou foi o melhor que eu pude fazer por você. Bonitinha essa história, chorei quando eu escutei. Parece uma bobagem, uma coisa pequena, mas faça o seu papel, promova a mudança. Qual é a fundação correta então? Fundação correta são princípios bíblicos. Quando aplicados, eles vão nos manter firmes, inabaláveis, sobre qualquer tipo de pressão, seja espiritual, financeira, familiar, emocional, externa. A aplicação de princípio te mantém de pé. Agora, que princípios são esses? Eu vou citar alguns aqui. Se você tiver caneta e papel, anote, porque é o tipo de fundamento necessário para o resto da sua vida. Esse é o tipo de tema que dá livro. Faltariam princípios para ser citados, para enriquecer tal literatura. Mas eu vou falar de 4, que julgo ser os mais importantes. Primeiro, o autogoverno. Repete comigo: o autogoverno. Quando nós ouvimos a palavra governo, nós logo pensamos no governo civil. Porém, a palavra governo, de forma generalizada, nos fala de direção, de controle, de regulamentação, de restrição, de um governo que pode ser externo ou interno. E quando falo de governo interno, estou falando de autocontrole. Todo governo, na verdade, começa internamente, começa no coração do homem. E estou falando da capacidade que esse homem precisa ter de controlar a sua consciência, a sua vontade, o seu caráter, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus motivos. E como reflexo do governo interno são as ações internas. Primeiro acontece aqui dentro, depois é exteriorizado. Se eu perco batalhas aqui dentro, o resultado vai se mostrar no mundo físico. Se eu não consigo governar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu me transformo numa pessoa que não consegue apresentar domínio próprio. Seu discurso, sua conduta, seus ideais estarão todos associados ao nível de governo que ele consegue exercer de si mesmo. Quer ver pessoas que não conseguem se autogovernar? Olhe para pessoas impulsivas, olhe para pessoas explosivas, olhe para pessoas moralmente fracas, olhe para pessoas que não conseguem controlar
controlar os seus próprios pensamentos, e tudo começa com um pensamento. Antes de uma atitude vem um pensamento, antes de conceber um ato, uma ideia nasce. Ninguém escolhe algo de uma hora para outra. Ninguém cai, por exemplo, em adultério sem que antes tenha caído aqui. Ai, que coisa triste, como é que é possível? Essa pessoa tão querida, tão amada, tão digna, um homem tão sério, como é que foi aceitar esse tipo de escândalo na sua própria história? Como é que foi escolher algo tão terrível, tão autodestrutivo? Antes de adulterar, o adúltero planeja, ele concebe, ele aceita na mente. Primeiro ele é derrotado na sua mente, e o resultado disso vai ser que mais hora menos hora ele vai cair em adultério. Mas primeiro acontece na mente. Ele não governa os seus próprios pensamentos. E se eu quero transformar, se eu quero governar, primeiro eu preciso me autogovernar. Diga para o seu vizinho: antes de governar os outros, você precisa governar a si mesmo. A Bíblia fala sobre isso, 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. Um líder cristão deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Por que você acha que tantas famílias estão ruindo? Se eu não consigo me governar, me autogovernar, como é que eu vou governar minha família? Se eu não consigo governar minha família, como é que eu vou governar uma igreja? Se eu não consigo governar a minha família, como é que eu vou governar uma cidade? Como é que eu vou governar um estado? Como é que eu vou governar uma nação? Princípio de governo é o autogoverno. Não consegue se controlar, não consegue se governar. Como é que vai governar a casa? Os filhos já não conseguem se sujeitar, porque eles aprendem muito mais, eles são influenciados muito mais pelas suas atitudes do que pelas suas palavras. Os filhos já não conseguem se sujeitar, a esposa já não acredita mais. Foi tanta falta de padrão, foi tanta falta de moral, que tudo o que se diz ela já desconfia, em ruínas, ruindo. Igreja, quanto mais governo interno um homem possuir, menos governo externo ele precisa. Quando há falta de autogoverno, se faz necessário aumento de leis mais rígidas. O jurídico trabalha muito mais, promotores trabalham muito mais, sobra casos para advogados. Quando falta autocontrole, quando falta autogoverno, governo interior, o governo exterior se torna necessário. Mais regras, mais penas para manter as pessoas agindo corretamente, porque ela por si só não consegue. Agora, quando sobra governo interior, quando sobra domínio próprio, a transformação já aconteceu. Empolgados em momentos de unção, nós dizemos: quando o avivamento chegar, as cadeias vão ficar vazias. Não acredito que elas vão chegar a ficar vazias, sempre vai ter um que escolheu errar. Mas, queridos, quando a glória de Deus se manifesta, quando existe o governo interior, o autogoverno, pode ter certeza, carcereiro vai ter muito menos trabalho. As pessoas não vão precisar de penas, de leis para governar as suas atitudes, os seus caminhos. Elas aprendem a se autogovernar. Quem crê, dê uma salva de palmas a Jesus Cristo. A sociedade é transformada, a nação é transformada.
Quando existe autogoverno, políticos escolhem fazer a coisa certa, não com medo da exposição pública, não com medo de serem descobertos, mas porque aprenderam a se autogovernar, a escolher certo frente ao errado. E aí é resultado consequencial. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O autogoverno não pode ser imposto. Não pode. Fala para mim quando que cadeia foi um instrumento que aperfeiçoou alguém. Não sei quanto a outros lugares, mas nessa nação, quando que o sistema penitenciário recuperou algum ser humano? No Brasil é muito mais comum a cadeia se transformar em escola para bandido. Ele entra ali por um delito qualquer e sai dali já envolvido com alguma associação, já se preparando para entrar em algum crime, já recrutado ali. Quando que o sistema penitenciário recuperou alguém? Então queremos transformação? Sim, ela está na palavra de Deus. Diga para o seu vizinho: você tem a chave, você tem a resposta. Se nós nos mobilizarmos, pode parecer um sonho grande demais, mas eu tenho lido há anos em minha Bíblia que normalmente as batalhas que Deus nos faz travar são desproporcionais mesmo. É Davi contra Golias, para todo mundo saber que foi Deus e a mão de Deus em ação, e não foi a força do homem a promover nada, porque Deus não divide a glória e a honra dele com ninguém. É batalha desproporcional mesmo. Nós sempre estaremos em desvantagem, porque quando acontecer, todos vão saber que foi Deus em ação. Não pode ser imposto. E há limites para a disciplina pessoal. Por mais esforçado que um ser humano seja, ele mais hora menos hora acaba cedendo, acaba não conseguindo se controlar, se governar. Um homem só pode se autogovernar se a sua fonte for Deus, se sua vontade, se sua razão, se seu apetite forem controlados por Deus. De outro modo, ele sempre vai falhar, ele sempre vai se frustrar. Diga para o seu vizinho: nós temos a resposta. Autogoverno. Mas há um outro princípio igualmente importante, e eu quero falar do princípio da aliança. Escutamos um testemunho aqui: eu tenho uma aliança com Deus. E quando nós entendemos princípios de aliança, nosso caráter é fortalecido. O que Deus procura hoje em meio aos seus filhos e filhas, o que Deus procura encontrar em nosso meio, são pessoas que, além do carisma, que além dos dons, da capacidade de influenciar, de liberar a palavra, de apregoar os princípios, de ensinar os mandamentos, são pessoas íntegras, são pessoas com caráter, são pessoas que não precisam escutar dos outros: você não vive o que prega, porque eles não vão viver o que pregam, eles vão pregar aquilo que eles vivem. Para que haja mudança verdadeira, nós temos que entender princípios de aliança. Diga para o seu vizinho: Deus é um Deus de alianças. E quando eu percebo o valor que Deus dá a uma aliança, eu começo a levar alianças a sério. Quantas pessoas hoje estão machucadas? Não vou pisar numa igreja nunca. Eu tive um sócio evangélico, eu tive um funcionário evangélico,
e se sentem feridas e machucadas, porque de quem eles esperaram um mínimo de integridade, não o obtiveram, não conseguem cumprir a sua parte na aliança, roubando a hora de trabalho. Tive um sócio evangélico passando o outro para trás com falta de ética. Quanto mau testemunho tem sido dado? Como é que vai acontecer qualquer tipo de mudança, de transformação assim, cada vez que uma experiência dessa fere a sociedade, essa mudança fica mais distante? Como é que eu vou confiar na pregação se ele não sabe honrar a aliança que faz, se ele não sabe honrar o compromisso que faz, se ele não sabe honrar a data do pagamento que nós estabelecemos, se ele não consegue cumprir um acordo que ele faz? Como é que vai haver mudança? Deus vai usar não pessoas que gritam, oram em línguas, adoram, mas que quando saem das quatro paredes de um templo, mantêm um modo de vida íntegro, são exemplos, são modelo. Nesse eu posso confiar, esse eu sei que nunca vai desviar uma verba, esse eu sei que nunca vai contar uma história, esse eu sei que não mente. E quando isso acontecer, o próprio mercado vai olhar para os cristãos com honra, dê posição de confiança para esse, porque esse merece crédito, foi provado no pouco, coloca no muito, porque ele é verdadeiro, ele é fiel. É fiel, nos momentos de dificuldade aqui, ele esteve do meu lado, não me abandonou, tem uma aliança comigo, nesse a gente pode confiar. E aí você vai ver, num período curto de tempo, Deus levantando seus filhos e filhas nos quatro cantos dessa nação, para posições de autoridade, do governo, de liderança e de influência. Ele chegou aqui, um dia desses, foi promovido antes que todo mundo. Que graça é essa? Que graça é essa que ele tem com as pessoas? Integridade. Se eu tenho noção do valor que Deus dá a uma aliança, eu não preciso falar em lealdade, em fidelidade, em transparência, em honra. Não preciso falar. Se a minha natureza foi transformada, se eu entendo o que é aliança, esse vai ser o meu único caminho. Eu não tenho opções. Alianças com Deus são para nós patrimônio de valor incalculável e intransferíveis. Zele por essas alianças, honre essas alianças. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu vou honrar toda e qualquer outra aliança. Eu não vou nunca escolher trair minha esposa, porque eu tenho uma aliança com Deus. Se você é casada com um homem de Deus, se você é casado com uma mulher de Deus, que tem aliança com Deus, que sabe o valor de aliança, pode confiar. Porque primeiro ele vai honrar a aliança que tem com Deus. Filha, não precisa ficar insegura, para com essas crises de ciúmes, eu nunca vou te trair. Nunca vou te trair. Você pode envelhecer, teu corpo pode mudar, as rugas vão te alcançar, mas eu nunca vou te trair. Não é nem pela aliança que eu tenho com você, porque primeiro eu tenho uma aliança com Deus. Aplauda Jesus Cristo por isso. Eu tenho uma aliança com Deus, e porque eu honro a aliança com Deus, eu me vejo obrigado a honrar as alianças que faço. Se eu tenho aliança com Deus, eu não vou abandonar a fé. Se eu tenho aliança com Deus, eu simplesmente não consigo me voltar contra Ele
Ele, voltar as costas a tudo que Ele fez por mim. Eu não consigo me desviar, eu não consigo abandonar a fé, eu não consigo apostatar, não consigo. Eu tenho uma aliança com Deus, não existe essa chance. Agora, se eu não tenho aliança com Deus, se eu não tenho princípio, se eu não tenho fundamento, qualquer lutinha me tira da presença de Deus. Qualquer não que eu escuto é motivo de eu me afastar, de eu me desviar. Princípios de aliança precisam ser restaurados. Se eu tenho uma aliança com você, eu não posso quebrar essa aliança. Eu vou honrá-la, ainda que me seja custoso, ainda que não seja a melhor condição para mim, ainda que eu tenha que me sacrificar, eu vou honrar, porque a minha palavra está envolvida, porque a minha assinatura está nesse papel, porque o nome de Jesus que eu prego está sobre a minha vida. Eu tenho que honrar. Diga glória a Deus. Se eu tenho aliança, os problemas dos próximos são os meus problemas. Se eu tenho aliança com Deus, as necessidades da minha nação são as minhas necessidades. Eu não posso estar indiferente. O empresário foi procurado pelo diretor de uma associação que fazia um trabalho filantrópico numa favela com crianças, maravilhoso. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Ele procura aquele empresário e diz: olha, a nossa pesquisa mostrou que o senhor teve um faturamento de mais de 10 milhões de dólares nesse ano. E por outro lado, nós constatamos que o senhor não fez nenhuma doação para o nosso instituto. Sabe qual foi a resposta do homem? A pesquisa também mostrou para você que a minha mãe está doente e precisa de remédios caríssimos. A pesquisa mostrou para você que eu tenho 2 irmãos desempregados. A pesquisa mostrou para você que meu cunhado morreu e deixou a minha irmã com 5 filhos para ela criar. O diretor da associação ficou assustado, constrangido. Puxa, eu não sabia. E o empresário finaliza a conversa dizendo: se eu não ajudo nenhum deles, por que eu ia dar 1 centavo para você? Não tem compromisso com nada, com ninguém. Não entende o que é aliança, não se identifica com nada, não participa de nada, não compra briga alguma, não veste camisa alguma, não se envolve. Isso não é problema meu. Se Deus botou no teu caminho e te deu condição para resolver, é problema teu sim. Faça o mínimo que você puder fazer, mas faça a tua parte. Faça a tua parte. Você tem princípios de aliança, então honre teus pais, honre teu pai e tua mãe. Há familiares precisando de ajuda, você tem condição de ajudar? Ajude, sem esperar ser ajudado no futuro. Honre as alianças, que talvez Deus esteja até te abençoando, para que nesse momento você tenha condição de ser abençoador e de ser luz. Teve chance de ajudar? Ajude, porque isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Alianças, autogoverno e moralidade. Outro princípio: a ausência de princípios morais é a maior ameaça que um indivíduo, que uma igreja, que uma nação pode ter. É mais nocivo do que qualquer inimigo externo. Porque o pecado destrói. Encantamento não destrói. Trabalho de magia negra não destrói. Perseguição não destrói. Calúnia não destrói. Difamação não destrói. Mas imoralidade, pecado oculto destrói. Luta financeira não destrói. Cobrança não destrói.
pressão, disfunção, fases difíceis não destroem. Amém? Não tem poder para destruir uma família, não tem poder para destruir um governo, uma igreja, mas o pecado e a falta de moral destrói. Você pode estar passando a fase difícil que for. Outro dia um me disse: pastor, estou na unção do Mário Bros. Eu falei: por quê? Estou passando uma fase difícil. Bonitinha também, né? Não tem poder, amém? Não destrói, não corrói, pode balançar, pode vir o vento até dar uma balançada, mas se eu tenho alicerce, não cai. Agora, a falta de integridade rouba a liberdade, rouba a convicção, rouba a autoridade. Onde falta moral, falta autoridade. A pessoa perde a força para declarar, para denunciar o erro, para promover mudança, para promover verdade. Ela se sente acusada, desmoralizada. Você sabe do que eu estou falando? Tenta fazer algo para Deus em pecado. Toma um gole de cachaça e vem tentar tocar no louvor aqui, botar a mão na obra de Deus. Você vai se sentir desmoralizado, sem autoridade, envergonhado. Sabe o que é integridade? É obediência voluntária à verdade. Sabe o que é caráter? É o estampar ou gravar através da pressão. E é exatamente o que Deus está fazendo conosco. Romanos 8:29 diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Aqueles que de antemão conheceu, predestinou para serem a estampa da imagem de seu Filho. Sabe o que Deus faz? No momento da pressão, se você se apega a Ele, escolhe o caminho correto, Ele está estampando a imagem de Cristo em você, o caráter de Cristo em você. As pessoas vão te olhar e não vão mais te ver como antes, mas vão ver Cristo em sua vida, vão ver atitudes diferentes, vão ver um olhar diferente, vão ver um amor que não é teu. Por meio da pressão, Deus imprime, estampa na sua vida a personalidade, a pessoa de Cristo. E isso para que você seja exemplo para o mundo. Porque do contrário, amado, se faltar moral, se nós esquecermos dos princípios morais que a Bíblia carrega, que deu base para a maioria das constituições de todos os países do mundo, se isso acontecer, muda o escrito da bandeira. Pode deixar o progresso, porque progresso acontece sem moral, mas ordem, troca, não vai ser mais ordem em progresso, vai ser caos em progresso. Moralidade, aliança, autogoverno e fé em sua palavra. Isso por quê? Porque os princípios fluem diretamente da fé. Princípios são dados por Deus. Se eu não tenho fé, eu não tenho íntima ligação com Deus, eu estou escolhendo me desligar da fonte de energia e força de vontade necessária para manter as minhas alianças, para me autogovernar e para me manter moralmente puro. Se eu me afasto de Deus, eu perco as forças para guardar os princípios. Pode estar difícil, se você está com Deus, está buscando, está na igreja, pode estar difícil, mas você guardou a moral, você guardou as alianças e você se autogoverna. Pode ser a dificuldade que for, mas você está de pé, você está em Deus, você está em Cristo, você está debaixo da cobertura. Pode estar perdendo agora, pode estar demorando um pouco, mas eu guardei minha moral, eu guardei minhas alianças, eu estou me autogovernando. Se afasta da fé, se afasta da igreja, se afasta do teu compromisso com Deus,
Se afasta do teu ministério, se afasta da influência da Bíblia sobre a sua vida. É uma descambada assustadora. O que recriminava passa a praticar, o que condenava vira hábito. Vive o que era inaceitável. Entra perversão, entra cobiça, mentira, manipulação, traição, rebeldia, quebra de aliança, violência. É terrível. Olha para alguém que se afastou. As lutas continuam, mas já não se autocontrola, já não mantém aliança, já não tem padrão moral. O que é esse? Nesse nível, saindo com prostituta, mas não era um homem de Deus, não era uma pessoa tão consagrada. Como é que chegou tão fundo assim? Se afastou da fé, se afastou da palavra. Condição sine qua non para guardar princípio: a fé e a presença de Deus, a fé e a cobertura da igreja. Que esse sermão fique impregnado em teu coração, porque nós não sabemos o que o futuro nos prepara. Nós não sabemos o cenário que nos aguarda para os próximos anos. Nós não sabemos o tipo de luta que nós vamos enfrentar. Uma certeza eu tenho e te declaro: a pressão vai aumentar. Para permanecer de pé, há um caminho. Guarde princípios, mantenha a fé, proteja as suas alianças, pratique princípios e você será inabalável.